vai. Bom dia a todos e todas. Mais um Five Talks número 11. Hoje vamos conversar com um tema extremamente relevante e urgente, cada vez mais urgente e polêmico, né, sobre a mídia e o posicionamento do cristão, né? Vivemos um tempo em que somos bombardeados por informações, narrativas, né? E qual seria o posicionamento do cristão frente a isso? Né? E para isso temos a companhia aí do Everton Starling como host, nosso convidado Guilherme Oliveira, que vai analisar aí os desafios do mundo que vivemos em relação à mídia e posicionamento do cristão. Bem-vindo, Guilherme. Muito bem-vindo. Se apresenta, por gentileza. Aí, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, né? Eu falei já no passado, primeiro Five, na época era o Fivecast, mas agora nós estamos aqui com esse quadro novo. Então, vou falar hoje sobre essa questão da mídia e o cristão. Quando a gente fala sobre mídia, muitos de nós imaginam que nós estamos falando de televisão e etc. Nós estamos na televisão 3.0. O que é a televisão 3.0? A internet. O seu telefone celular, o seu tablet, o seu smartphone, tudo isso é tido como dispositivo de mídia, porque a funcionalidade ela foi alterada com o passar do tempo. Então, junto disso, a transformação também veio, né? E eu vou trazer algumas passagens aqui que estão na Bíblia. É uma coisa muito incrível que a palavra de Deus, apesar dela ter 2000 anos de que foi escrito, né? Nós temos aí o quão atual é, porque é muito atual a palavra da Bíblia. Então eu vou trazer para o contexto desse ano. Nós estamos em 2026 e o cristão e a mídia, hoje, no que eu vou tratar, é sobre o ID, que não é apenas geográfico, é um algoritmo digital. Acabou essa coisa de viver a palavra só ali dentro de um lugar específico. Em Atos 1, 8 diz os confins da terra, que na verdade agora inclui um feed de alguém lá na Ásia. Então, um grupo de Discord, de games, ou até a For You page do TikTok. E o Discord, na parte dos games, é uma coisa interessante que tem um jovem que recentemente ele se posicionou e todo mundo conhece GTA. O que esse jovem faz? Ele organiza cultos inteiros dentro do GTA Online. Então, ele louva ao vivo lá na Twitch, ele faz pregações, as pessoas participam do culto dando testemunhos, é uma coisa incrível. Ele faz carreatas dentro do jogo lá, tocando louvor alto e vai pela cidade tocando louvor e as pessoas vão chegando dentro do jogo. Então, através da brincadeira, ele usa de forma midiática ali o jogo, que teoricamente é um jogo tido, né, pela corrupção, destruição, mas ele traz o melhor que aquilo ali pode usar. E aí fica muito uma mensagem que é: o que nós estamos fazendo com as ferramentas que nós temos nas mãos, né? Então, mas eu vou trazer muito o contexto de rede social aqui hoje, que eu acho que é a realidade maior de todos aqui. Então, nós temos em Marcos 16:15, e aí deixa eu pegar aqui, diz: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Esse é o ID no mundo todo, né? O mundo hoje ele é híbrido, não é um álbum de fotos, pessoal. É uma embaixada do rei. O algoritmo ele tende a mostrar o seu conteúdo só para crentes, que é a sua casa, é o seu círculo social.
O desafio do ID é criar um conteúdo que esse algoritmo, e eu vou colocar o algoritmo entre aspas, entenda ser relevante para não crentes, que no caso nós temos aí sendo tratado como o mundo, usando essas linguagens e formatos que eles consomem. Que nós temos aí os storytellings, as dúvidas existenciais e até mesmo o humor saudável. Nós temos atualmente alguns perfis que eles são cristãos, que eles fazem piadas ali entre o posicionamento do céu e o posicionamento, né, do pecador. E isso tem transformado as pessoas e feito as pessoas virem buscar o cristianismo. E isso é uma coisa muito interessante. Eu, para quem não sabe, quem não me conhece, eu era ateu. Eu me converti no início do ano retrasado, né? Eu falava ano passado, mas ano passado já ficou 2 anos atrás. Então, no início de 2024 eu me converti porque eu escutei palavras que são reflexivas. E isso faz muito sentido. As redes sociais, elas muitas perguntas que ficam para as pessoas são como: por que Deus multiplica uma mulher rebolando, um homem fumando e falando coisa errada, e não multiplica alguém compartilhando a palavra do Senhor? Fica parecendo que Deus é injusto nisso. Mas Deus não é injusto nisso. É apenas o que eu trouxe. É o storytelling. São as dúvidas existenciais. Essas pessoas, por mais errado que seja o conteúdo delas, diante da palavra de Deus, diante dos nossos olhos, essas pessoas elas conseguem estabelecer uma conexão com as pessoas que estão ali do outro lado. Então, é isso que faz com que essas pessoas tenham um alcance midiático tão grande. Certa vez eu falei com Everton, que está aqui, que nós temos de tirar essa veste de religiosidade e se aproximar mais do mundo. Você lembra disso, Everton? E por que eu falei isso? Porque como eu vim de um mundo onde eu sei como o mundo vê as coisas, fica mais fácil para mim despir dessa realidade. Quando hoje eu posso falar um pouco mais dentro da visão de um cristão, quando nós nos tornamos cristãos, nós tendemos, e isso é uma coisa errada no meu ver, a se fechar e viver numa bolinha desse tamanho. E o que é essa bolinha? É a casa que eu acabei de falar. Você convive só com crentes, você deixa de viver em determinados ambientes que não fazem mais sentido para você. E você está errado por isso? Não, você não está errado, porque o ambiente te afeta sim. O ambiente ele te transforma sim. Mas quando a gente fala de internet, você não está naquele ambiente que te corrompe. Mas a internet é uma ponte para você acessar as pessoas que estão naquele ambiente sem você se expor a um ambiente que te corrompe. E essa aí é uma coisa muito legal que acontece através da internet, que parece... A internet é uma ferramenta de Deus, gente. Deus é o ser... Jesus Cristo foi e é o personagem mais libertário da existência. Porque ele permitiu que você acessasse o cara que está em pecado, mas sem ter que ir até o pecador. Então, você já deve ter escutado falar infinitas vezes: o algoritmo não entrega o meu conteúdo. O algoritmo são as pessoas. Por que o Nicolas Ferreira, que é um cristão, consegue tanto alcance midiático e as outras pessoas que são do espectro oposto não conseguem tanto espaço midiático? Porque as ideias que ele traz, da forma como ele traz, elas têm adesão das pessoas. Então não é que o algoritmo favorece ele, é que ele entendeu o que as pessoas querem escutar e da forma como as pessoas querem escutar. Então,
não se pode, em Mateus 5,14 diz, né? E aí eu vou trazer essa questão do algoritmo, né? É a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, diz Mateus 5,14. Nós temos uma coisa, enquanto cristão, e eu não posso falar por mim porque eu não tenho vergonha de falar. Eu sou uma pessoa meio sem filtro, de vez em sempre. Muitos de vocês já ouviram falar numa palavrinha que é muito popular, Shadowban. O que é um Shadowban? Shadowban é quando você sofreu uma sanção desse tal dito algoritmo e o seu conteúdo para de ser entregue para as pessoas. Isso acontece geralmente quando você desrespeitou alguma diretriz da comunidade da plataforma que você usa e aí você é sancionado para evitar que a sua mensagem chegue até os terceiros. Só que, o que é um Shadowban autoimposto? Você resolve publicar todo e qualquer tipo de coisa, mas você tem medo de publicar qualquer tipo de coisa que tenha a ver com a fé que você professa. A partir do momento que você tem medo de se posicionar, você está se calando. As pessoas não te calam. Você está se calando. Muitos cristãos se escondem, não por perseguição física, exatamente, mas porque tem um medo latente de ser julgado como crente chato ou até mesmo ser cancelado. E nós vemos aí que as pessoas que o universo ele tende aos extremos e depois ao equilíbrio. Nós temos essas questões ideológicas. Eu não vou tratar de política, mas eu preciso trazer só a palavra ideologia para exemplificar essa questão do equilíbrio. A questão do equilíbrio ela tem a ver com um negócio chamado janela de Overton. E quando o mundo está muito equilibrado, ele fica muito chato. E aí nós temos o PSDB. E as pessoas, a humanidade, ela gosta de achar um salvador. Então, essa janela de Overton, ela começa a ficar muito instável e ela começa a flutuar para os extremos. E aí hoje nós temos um centro invisível e extremos que são muito visíveis a uma parcela aqui brigando pela galera aqui para trazer para cá ou para cá. Só que quando vai chegando aqui, em algum momento, o universo tende a trazer tudo isso para o equilíbrio de novo. E assim é a natureza. Essa volatilidade, ela não é só sobre isso que eu estou falando. Essa natureza volátil, ela é sobre todas as coisas da existência. Deus projetou o mundo para ser desse jeito. Sempre que está em falta de equilíbrio alguma coisa do meio ambiente, por exemplo, Deus tende a tornar mais volátil todo o ecossistema, fauna, flora, para exatamente gerar situações climáticas que vão fazer um extremo trazer esse ambiente ao equilíbrio de novo, que é uma coisa que nós estamos vivendo. Onde já se pensou, né, um tornado no Brasil? E aconteceu. Então, em 2026, nós vamos viver o máximo, falando de Brasil, desses extremos. Eu acredito que depois disso aqui, a gente vai começar a diminuir essa volatilidade aí da janela de Overton, pelo menos a nível Brasil. A tendência de autenticidade radical, ela tem tudo a ver com essa coisa da janela de Overton. Muito tempo atrás a gente escutava, não se fala de religião, futebol e carnaval. Esses três assuntos não se tocam. E é exatamente sobre isso aí o Shadowban autoimposto também. Hoje, você fazer algo muito bonitinho, muito polido, é tido como essa pessoa é falsa, essa pessoa é mentirosa. Verdadeiro é aquele cara autenticão que chega com os dois pés na porta e fala o que pensa. A internet é uma terra de bravatas. A internet, ela é um palco que muitos queriam e poucos tinham. A mídia tradicional, da forma como ela foi composta lá atrás, e a gente já falou sobre isso, ela foi projetada para centralizar e controlar o discurso.
A internet ela é tão maravilhosa, é uma ferramenta tão divina, porque exatamente ela impede que o discurso seja controlado. Porque a internet é essencialmente anárquica. Ou seja, nós somos livres para falar o que nós queremos. E quem era livre falava o que queria num tempo onde não existia internet? Jesus. Jesus ia e falava o que ele tinha que falar, gostasse ou não quem tivesse ali para escutar. E isso é uma coisa muito importante. Então, assim, essa autenticidade radical é uma tendência para esse ano. As pessoas elas estão cansadas desses filtros perfeitos, como eu falei. Resplandecer essa luz hoje significa mostrar na sua vida real suas lutas, como a fé te sustenta, você no meio do caos, ou seja, a imperfeição ela está se tornando um quadro ideal, porque essa coisa da pintura na moldura, minha vida é perfeita, o milkshake hoje está mais doce do que ontem, não existe simplesmente. Então, não apenas postar versículos soltos com uma imagem de paisagem. Houve um tempo que isso era o suficiente para alcançar milhares de pessoas. As pessoas hoje, elas querem ver, olhar no seu olho, como eu estou olhando no seu olho agora, a autenticidade do que você está falando. E não quer sentir que você está lendo. Quer sentir que você está sendo orgânico, que você está sendo intencional. Quer sentir que você está se conectando. As pessoas elas não querem mais escutar que vocês. Não, ela quer olhar para a câmera. Ela quer ver você olhando no olho dela e ela quer ver você usar o singular e não o plural. Você está conversando com uma única pessoa do outro lado da tela. O que a rede social, o feed, faz é fazer cada feed ser uma videochamada com o outro lado. Então, essa é a luz da vida exposta, mas não apenas para a sua teologia. Aí nós temos de chegar numa outra parte que é vencer esse medo de ser cancelado ou ser tido como chato, né? Ou como dizem os tempos atuais, que talvez está até ficando desatualizado, é ser cringe. Em Romanos 1,16 diz: não me envergonho do evangelho. Os cristãos, de forma muito autêntica, eu posso falar daquele homem de terno e gravata que fica na Praça 7, no caso de Belo Horizonte, com a Bíblia, falando a palavra de Deus, da forma dele. Esse é o cara que não se envergonha do evangelho. E aí eu trago uma reflexão. Você está se envergonhando do evangelho? Quanto você fala do evangelho? Você não precisa literalmente ler a palavra, mas instale reflexões na vida das pessoas. As pessoas odeiam escutar afirmativas e falar, faça isso, faça aquilo. Mas as pessoas gostam de ser perguntadas para que elas possam pensar e dissertar sobre depois. O medo dessa reputação digital é algo que bate muito nas pessoas. Elas ficam assim pensando que, por convenção social, elas têm que agradar a gregos e troianos. Nunca existiu isso, nunca vai existir isso. Os maiores líderes, as pessoas mais relevantes da existência da humanidade são pessoas que se posicionaram a escolher um lado e ponto final. O meu lado é esse e acabou. Então, voltando um pouquinho, essa parte dessa volatilidade da janela de Overton, ela tem a ver com agora você pode escolher e deve escolher um lado para você se posicionar e não se preocupa com a sua reputação digital. Porque a reputação ela diz respeito às suas atitudes e ela não te define quem é. Se você é autêntico de fato, se você age de acordo com aquilo que você prega, aquilo que você defende, você não tem que ter medo de se posicionar. A vergonha moderna é o medo de perder seguidores ou parecer fanático, né? Então a gente não tem que ter medo de perder seguidores. Eu vou trazer um exemplo disso, que foi... Eu fiz uma reclamação de um atendimento ruim que eu recebi.
e a coisa saiu do meu controle, atingiu milhões de pessoas e eu fui extremamente criticado na internet por isso. Pessoas vieram pedir para eu remover a minha vida, porque eu não posso usar essa palavra porque o vídeo vai para o YouTube depois. E eu refleti sobre. Primeiro, eu desativei os comentários. O perfil é meu, eu posto o que eu quero, da forma como eu quero. Se você não gosta, não vem aqui. Restringi sim os comentários. E as pessoas vieram no meu direct para me atacar. E a resposta para muitas delas foi: vou orar por você. Eu sou um cristão e as pessoas vieram falar: você é um legendário e fica fazendo isso. Elas vieram me julgar, elas vieram ser juízes de 5 segundos. Mas eu vou entrar em detalhes sobre isso depois. Então, nós temos aí, voltando ao cerne da questão, né, essa vergonha moderna que é o medo de perder seguidor ou parecer fanático para as pessoas. As pessoas mais relevantes da existência, elas nunca tiveram medo de perder seguidores e elas nunca tiveram medo de parecer fanáticas. Porque, afinal de contas, o que é ter um seguidor e o que é ser um fanático? Nós temos de nos perguntar isso. Ser fanático é você ser coerente? Você quer ter seguidor só para falar que você tem número? Houve um tempo que nas redes sociais você falar que tinha 1 milhão de seguidores valia alguma coisa. E aí, pela glória de Deus, vieram serviços de R$ 89,90 te vendendo 1.000 seguidores. Para quê? Para mostrar que seguidor e nada é a mesma coisa. Por quê? Porque mais vale 10 vendo de verdade a mensagem que você tem para entregar do que 1.000 fantasmas. Porque quando você compra os seguidores, você está comprando uma ilusão. Em Coríntios 1, 21, deixa eu abrir aqui. Diz o seguinte: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Essa loucura da pregação é a questão do ser contracultural, né? O evangelho sempre será contracultural. Porque a cultura, nós viemos de tempos muito conservadores. E como o muito conservador, ele foi muito associado à questão da religiosidade. Então, nós temos aí esse progressivismo exacerbado exatamente por causa dessa contracultura. Se posicionar em 2026 vai significar estar disposto a perder a aprovação da massa e ganhar a autoridade de uma voz profética. É isso que vai acontecer. Então, sim, você vai ter que ser contracultural. Se você não for contracultural, não se posiciona. Vai para a igreja, levanta a mão domingo. Aí, quando você sair da igreja, vai comer o cachorro quente e falar: você viu a vizinha? Traiu o marido. Passa fofoca. É isso. Porque você vai estar sendo um falso cristão. O cristão real, ele pratica o id. Ele não tem medo de falar da forma como eu estou falando aqui. Você pode ser mais ponderado nas palavras. Usa uma pata de pelúcia. Mas fale. Não fique calado. Não tenta ser legalzinho para agradar uma cultura ou para diluir a mensagem. Porque não vai funcionar. Sou artificial. Seja real, seja intencional. A ousadia de Romanos 1,16 hoje é dizer a verdade com amor, mesmo que quando o tópico é polêmico. E aí eu vou trazer aqui o que diz Romanos 1,16. Em Romanos 1,16 diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, isso aí é algo para se refletir. E aí,
vamos falar, né, sobre os comentários e os direct messages, que são aí uma bênção ou uma praga na vida das pessoas. Em 1 Pedro 3,15 diz: estais sempre preparado para responder com mansidão. Lembra que eu falei da história do atendimento ruim que eu recebi? Eu poderia atacar de forma veemente todo mundo que veio fazer um comentário esdrúxulo. Não. A todas as pessoas eu respondi com extremo respeito, porque eu não faço com o outro o que eu não quero que faça comigo e porque eu sou um cristão. O cristão toma numa face e dá outra. Só que você não precisa simplesmente ficar levando pancada. Você pode e deve se posicionar, mas você deve mostrar como um cristão tem que agir. Que é exatamente não se colocar no mesmo nível do outro. Se o outro te ataca, você pode responder, mas você não vai atacar de volta. Isso é uma coisa que eu aprendi. E essa aí é a cultura do debate e dos haters. Porque lembra que eu disse que a internet é uma terra de bravatas? Atrás de um teclado sempre tem uma pessoa valente. Agora, vocês com certeza já viram vários memes do pincher ou do chihuahua latindo pro cachorro grande e aí o dono vai e abre a porta. Do nada, aquele cachorro pequeno olha e começa até a chorar, tipo assim, Cleiton, como você abriu a porta? Fecha a porta, Cleiton, eu preciso continuar latindo. Essa é a internet, gente. Por isso a gente não tem que ter medo de se posicionar e ser criticado. Sempre alguém vai te criticar, seja na sua cara ou seja nas suas costas. E eu tenho uma coisa comigo e eu vou compartilhar com vocês que é que seja criticado na sua frente. Vou trazer de novo a história do vídeo. Quanto mais as pessoas me criticavam, mais o algoritmo entregou o meu vídeo para as outras pessoas. Por que que isso aconteceu? As pessoas elas não entendem que quanto mais atenção elas dão para alguma coisa, mais aquilo gera engajamento. Elas não entendem que o algoritmo, ele não entende o que é um comentário positivo e o que é um comentário negativo. Ele só vai entender o que é um comentário positivo ou negativo se individualmente aquilo for flagueado. Ou seja, você vai lá e denuncia aquele comentário. O que a internet vai entender, né, o algoritmo em si, é exatamente que muita gente está interagindo com isso. Eu vou entregar. Nós temos de lembrar que as redes sociais, elas são um grande púlpito. Elas são um palco. E elas vivem de atenção. E pelo bem e pelo mal. Se você captura essa atenção, você vai multiplicar. Eu fui extremamente criticado, mas eu ganhei um monte de seguidores que eu nem pedi para ter, sabe? E eu não fico buscando interagir com essas pessoas. Elas começaram a seguir meu perfil por algum motivo que elas devem ter concordado com a mensagem que eu coloquei ali naquele momento. Mas eu continuo usando meu perfil para falar as coisas que eu falo, da forma como eu falo, sem medo de ser julgado. Sabendo que vez ou outra alguém vai entrar lá e vai tentar me atacar. Então a minha política de lidar com hater, e vocês podem entrar agora no meu perfil. Lá tem uma carinha, um poker face lá, que eu coloquei assim, como responder um hater. E aí o cara escreveu uma abobrinha pra mim no meu direct, e eu fui lá e respondi, vou orar por você. Então, é a forma que o cristão tem que fazer. Nós temos de nos adaptar para esse tempo que já chegou há muito tempo e que daqui vai ficar cada vez maior, sabe? Quando alguém comenta discordando ou zombando, a resposta não é lacrar, você não tem que lacrar de volta. É responder com mansidão e inteligência. É igual eu tô falando. Eu recebi uma outra mensagem que, inclusive, eu tava com o Myron agora na sala e a pessoa pegou e ela mandou no direct falando uma abobrinha. E aí eu vou até ler aqui para vocês entenderem o que é praticar isso. Aqui, ó, para não dizer que é mentira, ó. Olha lá, trouxa.
Tem um monte de gente com fome. Você vai desperdiçar. E você desperdiçar, seu merda. Olha o que eu respondi. Vou orar por você. Para que deixe de ser um insensato e continue vivendo essa cultura de 5 segundos. Aposto que não assistiu o vídeo completo. Peraí, deixa eu. Aposto que não assistiu o vídeo completo e vai ver só eu jogando sorvete fora e nada além. Se você não gosta de comer comida escarrada, a opção é sua, mas não vem me chamar de trouxa. Reflita. Então, olha só. Eu poderia ter brigado, poderia ter atacado o cara, mas não. Eu fui simplesmente fazer o quê? Colocar ele pra pensar, gente. A gente não tem que brigar com o cara que tá brigando com a gente. Porque ele já tá na posição inflamada. Ele vai continuar brigando com a gente. Então nós temos que perguntar até esgotar o cara. Ele mesmo tem que chegar à conclusão de que ele tá errado. Por que eu não tive resposta? Porque eu acredito que a minha resposta ali, para gerar uma reflexão nele, deve ter feito ele voltar no vídeo e assistir o vídeo inteiro e ele deve ter pensado. Olha, realmente ele tinha razão. Eu vi o vídeo começando ali com o sorvete sendo jogado fora e eu julguei o vídeo inteiro, que era 3 minutos de vídeo, em 5 segundos. Que não faria o menor sentido. Que é o tal do gancho, tá? Então, se vocês não sabem, vocês querem capturar a atenção de todo mundo? Nos primeiros 5 segundos da vida de vocês, façam coisas polêmicas na rede social. As pessoas adoram a polêmica para falar abobrinha. E quando começar a falar abobrinha, deixem falar abobrinha. Não deem atenção. Na minha outra rede social profissional, eu fiz uma publicação enaltecendo o serviço de um concorrente. Que era avaliar o quão belo era a execução do trabalho daquele concorrente. E o negócio tomou proporções gigantescas também. O que aconteceu? Uma enxurrada de gente falando coisas legais, uma enxurrada de gente pedindo para analisar mais coisas, mas também veio uma enxurrada de gente falando, desmerecendo o trabalho do outro, que é incapaz de entender que o outro também tem a capacidade de fazer as coisas boas. E a mesma coisa a gente pode trazer para o Evangelho. Então, assim, a conversão real em 2026 acontece exatamente nos direct messages, né? O post, ele é uma isca do id. E aí eu não vou falar, eu tô falando post aqui, mas não use post, use rios. Porque o que comunica com o mundo, que é o que eu falei no início da minha fala aqui, é exatamente o rios. Para quem usa o Instagram, tá? A conversa no privado, ela é o discipulado. Então, quando uma pessoa ela começa a interagir com você, você vai conversando com ela mais e mais e mais e mais. Então, por isso que é importante você também publicar o seu dia a dia nos seus stories. Várias pessoas me seguem aqui e elas veem que, de vez em quando, eu pego a imagem de eu participando no Five e eu publico lá. Algumas vezes, inclusive, eu publico colocando até o link da sala. Nem coloco o link do grupo, eu coloco o link da sala, porque eu quero provocar a pessoa a não ter burocracia para acessar o que eu estou acessando. Se o meu intuito é trazer pessoas para cá, eu tenho que encurtar a jornada dela até ela viver o que eu estou vivendo. Então isso é praticar o id também. Essa conversa, ela é o tipo de discipulado, né? O ensinar. Então esteja pronto aí para tirar essa conversa da vitrine dos comentários e levar para o seu direct. Quando uma pessoa fizer um comentário, responde ela e tenta trazer ela para se engajar mais com você e ficar mais próximo de você. E aí nós vamos conseguir multiplicar. O direct é onde você vai poder falar coisas que você não pode falar exatamente ali dentro dos comentários. Exatamente por causa do nível de consciência que a pessoa tem. Quando a pessoa começa a conversar com você, você tem liberdade de falar mais profundamente. Então, eu vou resumir aí o posicionamento digital para esse ano em diante. E eu vou falar para esse ano em diante porque algumas coisas elas acabam sendo conceituais e conceitos não se perdem ao longo do tempo. Mas algumas coisas vão se modificar e se transformar ao longo do tempo. Eu vou deixar algumas perguntas para vocês refletirem, tá?
Sua bio e seu feed deixam claro a quem você serve? E respondam isso aí. Não usa sua bio para falar. Estou apenas vivendo. Deus está lá se contorcendo no céu com você publicando na sua bio. Estou apenas vivendo. Você não é um vegetal para apenas viver. Então, se posicione, coloque lá que você é um cristão, que você é um discípulo, coloca lá. Uma boa coisa para você colocar na sua bio é quem é você sem falar o que você faz. Você já tentou responder essa pergunta? Responde essa pergunta. Quem é você sem falar o que você faz? Você posta sobre sua fé ou é só lifestyle? É como eu falei. Você vai lá para a igreja para tirar a foto com a mãozinha pro alto, com a luz no segundo plano e depois ir pro boteco beber? Ou você de fato vive o que você tá falando que você tá vivendo? Quem tá aqui agora, eu sei que tá vivendo o que tá publicando. Porque quem quer acordar às 5 horas da manhã para estar aqui? Não é algo fácil de fazer. Então, são escolhas, posicionamento. Você conta a sua história ou sua reposta, pregador? Você está falando da sua jornada que te trouxe até aqui? Eu deveria postar mais e compromissos públicos funcionam bem. Eu vou publicar mais. Mas eu não tenho medo de falar, de me posicionar. E de vez em sempre eu falo uma coisa ou outra. Mas eu publico. Agora, essa coisa de repostar, você tem duas nuances de repostar, tá? Você tem a nuance de simplesmente ir lá e clicar no repost e multiplicar. Duas não, três. Você tem o repost, onde você coloca um comentário naquele balãozinho. E você tem o creme de la creme, que é, ao invés de repostar, dá um jeito de baixar o vídeo e aí abre o edits e coloca o fundo chroma key lá, que lá é um botãozinho só, e comenta o vídeo. Comenta o vídeo, de verdade. Você concordou com o que o Daniel Lopes está falando. Você concordou com o que o pastor Sandro está falando lá da igreja. Eu estou usando o exemplo lá da minha igreja. Coloca o vídeo e comenta. Eu estou falando isso porque eu tenho um canal de YouTube que eu alimento ele de vez em quando e preciso alimentar mais. E eu fiz um react do Lamartine Pozzella. Esse react que eu fiz do Lamartine Pozzella, ele alcançou muito mais gente do mundo. Porque as pessoas gostam de ver você falar o que você pensa do outro. Você repostar uma coisa é super válido, mas quando você vai comentando, colocando o seu ponto de vista, aí é totalmente diferente. Como que você responde às críticas aí nos seus comentários? Né? Não responde com raiva, não. Lembra do seguinte, a cobra, quando ela está preparando para envenenar alguém, ela também se envenena. Então, aquela coisa que já foi dito, a briga do trânsito. Quando alguém buzina no carro de trás, se você não se importa, o único a ficar nervoso é quem buzinou. A pessoa ela vai tentar te envenenar com a buzina dela. E é a mesma coisa. A pessoa vai tentar te envenenar com o comentário dela. Cabe a você se deixar envenenar ou não. Porque a picada ela pode ser evitada. Então, responde não com ódio ou com raiva. Você pode ficar indignado, todo mundo fica indignado. Mas responde com perguntas que geram reflexão. Lembra do comentário que eu acabei de mostrar no direct? Não era uma pergunta, mas eu fiz uma dissertação baseado no que eu vi da pessoa e eu gerei uma reflexão no final. E essa reflexão funcionou, sabe por quê? Porque essa pessoa não voltou aqui para me atacar de novo. Ela não me atacou de novo. Então, o que eu tenho para multiplicar com vocês aí nessa manhã é isso. Agora eu vou deixar vocês conversarem comigo aqui e perguntem o que vocês quiserem. Não tenho filtros, porque eu não tenho medo de responder. Muito
Muito bom, Guilherme. É isso aí. Você colocou o posicionamento de um produtor de conteúdo, né, que está ali na internet também. Mas me conta um pouquinho sobre, né, a posição do consumidor de conteúdo, né? Então nós temos aí, né, várias séries de televisão, nós temos aí diversos, né, reels, nós temos, né, o próprio Instagram, né? Enfim, nós temos conteúdos diversos aí. Qual é o posicionamento, né, do cristão, né, no sentido dessa informação ser saudável ou começar a contaminar a mente e o coração, na tua opinião? Então, a primeira, nós temos aí algumas coisas que tem que ser consideradas nisso. Primeiro de tudo que você tem que levar em conta é quem você está seguindo. Muito do conteúdo que vai ser derramado na sua tela não é culpa do algoritmo, é sua culpa. Mas a Porque gente está falando de televisão também, né? Jornais, não, a revistas, televisão, jornal, revista, eu não preciso nem falar nada Netflix, Prime, porque né? eu vou me ater às coisas que as pessoas podem escolher. Mídia centralizada, tradicional, socialista, oligárquica, você não tem controle do que você vê. Você só tem o controle de ligar ou desligar. Então, se você está assistindo Rede Globo e afins, aí eu vou colocar o meu posicionamento. Você está errado. Você está flertando com o diabo e ele está com um espeto esperando você na porta para te receber de braços abertos, tá? E esse é Então, o posicionamento do cristão, na tua opinião também, certo? o cristão. Não existe o cara que assiste uma novela da Rede Globo onde o cara tá falando que existe menine e tá indo pra igreja louvar Jesus. Não existe isso. Essas construções sociais são uma forma que a mídia socialista, que a mídia tradicional, que ela é influenciada e financiada por meios governamentais que odeiam o cristianismo, porque o cristianismo tira o indivíduo da dependência do Estado. O Estado precisa da dependência do indivíduo para ele ser escravo e trabalhar ali como a, o, o cara que vai manter ali meia dúzia no poder. Então, a mídia socialista, que são os canais de televisão majoritariamente, tá? E isso aí eu vou incluir o SBT e a Record também. Não tem essa que tem um posicionamento mais a X ou Y. Toda a mídia socialista tradicional, ela se vendeu, ela passa o paninho fervendo para as coisas erradas que acontecem. Não tenha medo de se posicionar com relação a isso também. Você pode ver, de um lado, críticas, críticas e críticas. Do outro lado, bilhões e bilhões sendo desviado. E o que que acontece? Ninguém fala um A. Por quê? Porque o dinheiro bateu na conta. O Pix bateu na conta, no tempo certo, na quantidade certa para corromper aquele cara. Então, eu falo muito dessa questão da escolha da rede social, porque tem muita coisa ruim, mas o que determina na internet o que você vai ver, e aí eu trago Prime, Netflix também, é o que você escolhe. Os governos e as mídias tradicionais têm brigado muito com a internet e tentado gerar projetos de controle de censura, projetos de taxação de plataformas. Não é porque querem só roubar o indivíduo, tornar os serviços mais caros e inacessíveis para as pessoas, mas é porque eles querem transferir mais poder econômico para essas mídias tradicionais tentarem ter uma sobrevida para se reinventarem e tentar atrair a atenção que não tem mais. Não tem, simplesmente não tem. Então, a internet, ela é o lugar onde você tem de fato o livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio com relação à televisão fechada é simplesmente ligar ou desligar. Aquilo ali você é um espectador totalmente passivo. Seu cérebro está derretendo a partir do momento que você sintonizou numa Rede Globo da vida, tá? Se alguém não concorda comigo, tá tudo bem. A opinião é sua, eu respeito sua opinião, mas eu estou com muitas rugas de preocupação aqui porque você discorda de mim, tá? Então, assim, mídia tradicional socialista é isso. Mídia centralizada. Você não tem que ver isso porque isso é manipulação da sua cabeça. Vai tentar distorcer os seus valores, seus princípios éticos e morais e vai te ferrar.
Se você cair nessa armadilha, daqui a pouco você tá chegando e tá falando que seu pastor tá flertando com o capeta, sabe? Muito provavelmente. Você vai achar que todo pastor é corrupto, como eu já achei na minha vida, tá? Só que eu tinha um posicionamento. Eu sempre odiei televisão, tá, gente? Eu sou um cara que eu sou da internet desde muito cedo e eu vi essa liberdade de escolha do que consumir muito cedo. Então, uma vez que eu já tenho isso muito dentro de mim, eu sempre me abstive de ver televisão. Eu sempre procurei ler mais, procurar mais. A única coisa que eu me perdi durante muito tempo foi o caso de dedicar muito tempo para jogar videogame. Então, mas ainda assim, eu ainda tenho mais liberdade sobre o que eu estou jogando do que sobre o que eu estava vendo na televisão que eu era imposto sobre uma programação. Tá, Guilherme, obrigado. Mas como diferenciar essa verdade, essa manipulação, narrativa ideológica na mídia atual toda, tá? A gente está falando de televisão, De né, tudo. de rádio, isso, de Você fez internet. essa pergunta aí, que é uma pergunta que eu gosto muito, e eu sempre falo para as pessoas: não acredita no que eu falo. Escute, ouça o que eu falo, mas não acredite no que eu falo. Escutou alguma coisa, você concordou ou discordou de mim? Se eu te dei a fonte, vai lá, você com seus próprios olhos, e veja na fonte. Se aquilo ali for alguma coisa que reproduziu algum outro lugar, confira aquele lugar para comprovar que o que eu falei é coerente e estude a fonte da informação daquele outro lugar. Quando eu critico muito questão de impostos e etc. no meu perfil. Só que a maioria das vezes, quando eu tenho uma crítica muito contundente, se a pessoa vier falar comigo, eu vou dar direto o projeto de lei. Ou seja, não tem fonte mais confiável do que o papelzinho colorido do corrupto de Brasília que foi assinado, sancionado e publicado no Diário da Oficial. Ou seja, eu sempre busco falar sobre coisas que a fonte ela é, inclusive, quem discorda de mim. Porque quando eu uso a fonte sendo quem é o oposto a mim, não tem como questionar o que eu tô falando. Porque aí eu tô colocando um ponto sobre algo que é real, não é algo que eu acredito que. Aí é que entra a historinha da narrativa. A gente destrói narrativas, a gente destrói posicionamentos, a gente consegue ver a verdade e não ser manipulado quando a gente busca saber a verdade por conta própria. E aí a gente tem a questão do livre-arbítrio. Você acredita e replica errado porque você quer, não porque você foi manipulado. Você se deixa ser manipulado. Então, respondendo sua pergunta, Rodrigo, questione tudo, tudo. A internet, ela é uma terra de verdades e mentiras. Só que você só vai descobrir se é uma verdade ou mentira verificando algo até mesmo que você concordou. Se você concorda, tome cuidado. A tendência, existe uma coisa chamada viés de confirmação. Se você concorda com alguma coisa porque aquilo soa positivo ao que a linha de raciocínio que você tem, você talvez esteja enganado. Então, quando você escutar uma coisa que você concorda, mas que ela pode ser um pouco duvidosa, você precisa parar, prestar atenção e buscar saber se aquilo ali é real ou não. Se você discorda, naturalmente você já vai buscar uma fonte em grande probabilidade para saber se aquilo é real ou mentira. Respondido, Rodrigo? Respondido. Só para complementar, aí depois o pessoal já vai perguntar. Uma vez eu vi uma, uma pregação da pastora Tânia Teresa, né? Que ela disse, ela foi juíza, né? Sim. E ela tinha um amigo no Banco Central e perguntou para esse amigo, né? Como é que você diferencia tantas falsificações de notas, né? De dinheiro, de papel moeda, né? Ele falou: Olha, eu não estudo o falso, eu estudo o verdadeiro. Então eu sei de cabo a rabo o que é o verdadeiro, e aí quando chega algo falso na minha mão, né, eu sei diferenciar que aquilo não é verdade. Então, se realmente o cristão mergulhar na palavra de Deus, que é a verdade, né, qualquer coisa diferente em relação a valores,
né? A qualquer coisa que chegue, ele vai saber diferenciar, porque não está na palavra de Deus. Então, eu acho que sobre isso é consultar a palavra de Deus também, né? Não só a fonte, né? Porque ali a gente vai ter princípios que a gente pode aplicar para poder discernir, né, espiritualmente essa fonte. É isso. Douglas, você queria fazer uma pergunta para o Guilherme? Tinha levantado a mão? Eu queria, na verdade, eu quero. É, eu tenho visto, Guilherme, alguns posicionamentos, né, trazendo essa palavra posicionamento nas redes sociais, e ali eu tenho visto algumas pessoas, ao meu ver, provocando, né, umas às outras ali em questão, de repente, é o que você falou aí. Na verdade, o que as pessoas não fazem para levar um like, né, para ter comentários ali na sua página e ter um engajamento. Vou te dar um exemplo. Eu tenho visto muito, por exemplo, a pessoa aborda lá e fala o que você acha do fulano de tal, e a pessoa vai respondendo, e ali ela fala ao contrário daquilo que a pessoa falou, e daqui a pouco rola uma briga generalizada, e tem acontecido muito isso na internet. Até que ponto nós deveremos nos posicionar? Essa é a minha pergunta em relação a tudo isso. O que você acha em relação a tudo isso? Eu, Vale a eu- pena? Não vale a pena? então, minha mãe, ela tá aqui me assistindo, e minha mãe é uma pessoa que ela é muito de parcimônia, ela é muito neutra. E, mãe, você me desculpa, mas ser neutro é flertar com o inferno. Jesus Cristo não era neutro. Jesus Cristo tinha o lado que era defender a palavra de Deus e confrontar os fariseus. E assim ele o fez e encarou até as últimas consequências. Então essa questão do posicionamento é ou você acredita ou você não acredita. Esse tipo de conteúdo que você está falando, Douglas, é o tipo de conteúdo mostrando a hipocrisia da esquerda. Geralmente é o que acontece. E aí, qual é o conteúdo em questão que o Douglas está falando que tem viralizado geralmente? O cara chega lá e fala assim: o que você acha do governo Bolsonaro que colocou as mulheres pretas para dormir numa baia de cavalo? E aí, não, é um absurdo, não sei o que, e etc e tal. Tá, mas quem fez isso foi o governo Lula agora na conferência das pessoas pretas lá em Brasília. E aí, não é possível que foi feito isso. A pessoa, ela tá tão doutrinada ideologicamente que ela nega a realidade em detrimento de defender algo que ela acredita. O nome disso é dissonância cognitiva, tá? Só para entender, quem tá descolado da realidade. A pessoa tá vendo que tá errado, mas ela precisa se posicionar. E aí você vê que a questão do posicionamento, ela é muito forte. A pessoa sabe que aquilo tá errado, mas ainda assim ela tá se posicionando de um jeito que isso vai pegar e vai fazer ela passar ridículo. Mas ela não abandona a posição dela. Então, Jesus Cristo se posicionou de forma radical no passado. Nós não temos que atacar o outro lado, mas nós temos de estar posicionados e escolher o lado que nós queremos estar. Se você quer estar posicionado do outro lado que é oposto ao meu, tá tudo bem, livre-arbítrio, meu amigo. Você vai se posicionar do outro lado. Só que em algum momento você vai cair a realidade. Vou trazer um exemplo dessa questão de escolha e posicionamento. Uma feminista se disfarçou de homem, ela se travestiu de homem durante 8 meses na Alemanha para fazer um experimento social, para provar que o universo masculino era muito tóxico para as mulheres. A mulher, depois de 10 meses, ela entrou em parafuso e ela falou assim: cara, ser homem é muito difícil, é competitivo, os caras ficam zoando uns aos outros do jeito que uma mulher ia chorar na primeira zoeira. E o cara tem que lidar com aquela pressão toda. E aí é uma mulher que era uma pesquisadora que era feminista, e aí, aí eu já trago, pesquisem. Tem a matéria completa da pesquisadora falando sobre isso lá. Ela deixou de ser feminista, porque ela entendeu que o homem ele é pressionado pelas leis de forma injusta. Nós não temos leis, nós temos um processo inquisitorial contra o homem.
nós temos uma pressão social do lado masculino que empurra o homem. Foi isso que ela descobriu através do estudo dela, tá? Eu não tô colocando só a minha posição aqui. Eu tô falando de algo que uma pessoa que é totalmente diferente ideologicamente da minha linha de raciocínio, que ela comprovou isso através da vivência prática dela, entende? Então, assim, nós devemos defender o nosso posicionamento de forma radical, sim. Eu sou a favor disso. Eu sou contra você ser radical para atacar o outro. Isso eu sou contra. Mas a partir do momento que você é contestado sobre o que você acredita, você tem que ser coerente só. Você não vai defender uma coisa que claramente está errado. Você viu que o outro pegou e, por exemplo, a maioria de nós aqui, eu não posso colocar todo mundo, tem um posicionamento ideológico mais para um lado, beleza? Aí a gente concorda que ladrão de celular é ruim. Mas a gente também concorda que amarrar o cara no toco e sentar o sarrafo é errado. Mas, então, assim, você pode falar, ladrão de celular é ruim. Mas eu não concordo com botar o cara no toco e sentar o sarrafo no cara. Então, ou seja, você tem que estar preparado para se posicionar e sabendo que as pessoas vão te atacar também. Então, sim, mas não deixe de se posicionar. Tá, só para reforçar, Rodrigo, eu não sou esquerdista não, tá? Não, eu sei disso, mas eu trago muito essa questão porque é fácil de ilustrar, tá? Eu só coloquei esse posicionamento porque se a gente levar a luz da palavra, se a gente vê nos manda, pelo menos, não sei, aí se passou desapercebido e vocês enxergaram, vocês me falam. Jesus nunca fez isso, muito pelo contrário. Ele saía nas praças, né, nas ruas, e ele começava a pregar. Quem quisesse chegar perto e ouvir a ele, e aí debatesse, aí sim ele debateria ali com a pessoa, mas fora isso, ele não chegava, você é macumbeiro, você sabia que a macumba é isso, você é espírita, você sabia, tá entendendo? Ele nunca fez isso, por isso que eu te fiz essa pergunta, se realmente vale a pena ter esse desgaste de forçar outra parte, falar o que ela pensa, para depois você, em contrapartida, vir de encontro aquilo que ela falou, e depois, enfim, assim, algumas coisas. Através desse tipo de coisa, Douglas, quando você pergunta para uma pessoa e ela te responde, não, o outro lado tá errado também, ela tá sendo coerente, que ela tá flertando com a realidade. Então, o propósito do que você faz, da ação que você toma, muitas vezes não é atacar o outro, porque claramente o cara ele faz uma indagação ali, não porque ele quer que o outro responda diferente, ele quer que o outro responda a realidade. O que ele espera? E pessoas já responderam. Eu falei assim, não, eu também não concordo com esse posicionamento. É isso que o cara espera na resposta. Ele não quer ridicularizar o outro. Ele quer mostrar para o outro, através de uma reflexão. Tá vendo? A reflexão aí, ó. Porque ele traz um cenário hipotético que é de um lado, mas ele usa como se fosse do outro para ver o que a pessoa vai falar. E aí, a partir do momento que ele corrige, trazendo a realidade, deixa eu ver como essa pessoa vai se posicionar. Mas ele não ataca a pessoa, ele continua inferindo perguntas e perguntas e perguntas e perguntas. Quem se banana e é julgado pelo vídeo é a audiência que julga aquela pessoa que se posicionou errado, que foi contra a realidade dos fatos. Então, Jesus era a mesma coisa. Jesus, ele não ia até o cara. Mas nós temos aí os episódios onde Jesus foi até a praça e começou a falar para atrair a atenção das pessoas. Então é como se ele tivesse pegado o microfone e parado ali para conversar com o cara. A resposta que o cara dá gera uma outra pergunta, uma resposta que ele faria. Que nós vimos aí episódios ao longo da história que ele o fez. Ele questionou e as pessoas ficam sem resposta em algum determinado ponto do debate. Quando a pessoa ela se ancora em mentira, e eu falei isso mais cedo com o Myron, o mentiroso fala demais, porque ele precisa justificar muito o ponto que ele está defendendo. Então, assim, o cara que ele fala a verdade, ele sustenta o ponto dele. Foi feita uma pergunta, aí a pessoa começa a perguntar a mesma coisa de forma diferente. A pessoa vai responder, eu já te respondi isso, acabou. Não tem que discutir. É aquela coisa, né? A gente lê em Provérbios que a gente não deve gastar energia com o insensato. Você fez a pergunta, a pessoa te respondeu de forma insensata,
tudo certo, segue sua vida, meu amigo. Acabou. Então, assim, esse tipo de conteúdo, ele gera muita divisão, mas aí eu vou me posicionar. Eu sou a favor de mostrar. Eu sou a favor de mostrar porque outra pessoa que se posiciona desse jeito, ela pode ver e falar assim, cara, como é feio se posicionar contra a coisa, o fato real, fato concreto, fato filmado. Como é feio isso. E aí talvez você transforma. Aí eu vou trazer a questão da casa e do mundo. O que é a casa? É eu ficar falando só com aquele público. Quando eu alcanço o público oposto a mim, eu dou a oportunidade daquilo ser multiplicado para um público que discorda de mim. E aí eu estou praticando o id. Entende? Aqui eu estou tratando disso pela facilidade de ilustrar, mas a palavra é a mesma coisa. Nós temos aí diversas pessoas que falam sobre a Bíblia de um jeito, e aí vem o outro e contesta. No final das contas, vem o outro e contesta de novo, mas contesta da forma certa. Sabe o que ele faz? Ele pega, abre e contesta. Acabou. Fim de papo. Você vai contestar o que está escrito? Não tem como contestar o que está escrito. Então é isso. Respondi tudo aí que você queria? Perfeito, é isso aí, Obrigado. né? Se for olhar a palavra de Deus, né? A gente não está falando de política, nem é o assunto, tá? Mas Jesus foi, né, uma pessoa que olhou muito para o povo, ele foi o maior esquerdista, o maior de destro, né, que existiu na face da Terra. Então eu não olho para a esquerda nem direita, eu olho para cima. É isso, tá? Nilza, Gustavo Soares, Marina Fernanda, Miriam, né? Vocês querem deixar uma palavra aí para o Guilherme? Pode abrir o microfone. Tá mudo, amor. Ai, desculpa. Tô aqui da sala acompanhando, né, tudo aqui, com a Sofia agora descansando, graças a Deus. Consegui pôr pra dormir. Mas é, é muito amplo o assunto, né? Mídia, a gente tá aí vendo todo dia que tudo vai avançando muito, a tecnologia vai avançando muito, a mídia vai avançando muito, e se posicionar é muito importante, né? É muito relevante hoje, né? E quando as pessoas começam a se posicionar de fato ali diante de tudo que acontece, né? Dar a sua opinião verdadeira, tudo muda, né? Muda o tipo de pessoas que começam a acompanhar aquela personalidade, muitas das vezes, e e o conteúdo que aquela pessoa começa a postar, né, muda tudo, né, falando de uma mídia no geral, né. Então, igual a TV aberta, tá ali, cada um assiste se quiser, tá, né, é a opinião de cada um, então a gente acho que colocar as pessoas na parede para poder estar ali: "Ah, não, que você não pode assistir isso, não pode assistir aquilo", também eu não sou a favor, cada um escolhe. Você quer assistir, você assiste, tá tudo bem, independente se você tá indo para a igreja ou não, é você. Mesma coisa é filme, mesma coisa é série, você escolhe, né, aquilo que você tá absorvendo, só que depois você tem que se posicionar de uma forma que seja coerente com aquilo também. Não adianta a gente pegar e colocar ali, ai, eu assisti tal filme, tal coisa, aí eu fui para a igreja, escutei a palavra, voltei, e aí? E o depois? Né? Como que vai ser dentro da sua vida? Como que vai ficar dentro de você aquilo ali? Será que de fato valeu a pena eu ter assistido? Né, ter assistido, por exemplo, ó, a gente está tendo agora, voltou, né, o BBB aí, o pessoal está assistindo, muita gente está assistindo, muita gente cristã está assistindo e está se posicionando, né? E é de fato, vale a pena você consumir esse conteúdo? Vale a pena você gastar seu tempo com aquele conteúdo? Ou você está tirando algum proveito daquilo ali, está trazendo né, algo que seja relevante, igual aconteceu, acho que o rapaz desmaiou lá no meio de uma prova e o pessoal simplesmente se manteve porque tinha que fazer a prova. Ninguém desceu ali, parou a prova para poder dar assistência que o rapaz tinha caído, entrou em convulsão.
né? Eu vi muitos que se posicionaram nisso pedindo, tá, e aí? E você, nesse momento, você faria o quê? Você sairia da sua posição ali de, eu estou no meio de uma prova, para dar assistência para uma pessoa que passou mal de verdade, que desmaiou, que entrou em convulsão, todo mundo ficou parado, ninguém fez nada. E aí, cadê a sua parte humana nisso tudo? O dinheiro fala mais alto? Você está posicionado, fala mais alto? Então, acho que vale muito mesmo a gente se posicionar em vários sentidos, com cuidado, com respeito ao outro, quem é de direita, quem é de esquerda, quem gosta disso, quem gosta daquilo, todo mundo tem seu espaço. Eu acho que vale a pena aí nesse sentido. E é importante, né? Porque a nova geração tá aí, vai chegar, vai consumir, vai entender tudo que está acontecendo. Então, cada um tendo assim o seu cuidado, né? Com aquilo, igual aconteceu do vídeo, né? Que viralizou do Guilherme. Muitos vieram de forma muito bruto falar coisas que não fazia sentido. A pessoa não assistiu, não entendeu o conteúdo, veio e falou coisas que não deveriam. E o posicionamento dele era o quê? Tirou os comentários, né? A pessoa vinha e falava, ele virava e comentava, respondia a pessoa. Vou orar por você, sem debater, sem ficar brigando, sem ficar indo em cima. E é isso que tem que ser. Muitas vezes a gente tem que parar, deixar aquele outro esbravejar para poder depois dar, dar ok, ou deixa a pessoa só falar, deixa ela sozinha falar, sozinha, e tá tudo certo. E a vida segue. Mas é assim, vale muito a pena o posicionamento hoje, de forma com respeito, com carinho, né? Respeitando sempre o próximo e a vida segue assim para cada um com a sua opinião, cada um respeitando o outro, independente de posicionamento. E é isso aí. Muito Muito obrigada, bom, irmão, pela sua. obrigado. E por falar em a nova geração, né? A Miriam estará conosco no sábado que vem para falar de uma gestação, da gestação no ambiente cristão, né? Então, parabéns pelo bebezinho, né? Abençoando aí o casal, né? Então, glória a Deus. Gustavo, acho que a Marina caiu, a Nilza, quer deixar uma palavrinha aí para o Guilherme? Bom dia a todos. Bom dia. É, eu entrei para poder acompanhar aí e ver, mas tem muita coisa que eu vejo assim, né? Eu não sou um praticante, acredito que Deus é único, né? E aquilo que cada um faz o que quer da vida, mas cada um tem a sua própria fé, né? Como o Guilherme falou mais cedo, ele modificou muito a cabeça dele de uns anos para cá. Ele era uma pessoa realmente assim muito era descrente de tudo, voltada à fé. E hoje me surpreende muito essa atitude dele, essa decisão, essa mudança de vida. E eu concordo com ele em partes, né? A gente às vezes debate alguns assuntos, mas assim, no mais é isso, sabe? Tá no caminho certo. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte sem esperar o retorno do outro, né? A gente estende a mão sem pensar no retorno. É plantando o bem que a gente colhe o bem. E a mídia social hoje é o que ele falou aí mais cedo, é algo assim que vem crescendo cada vez mais e de uma forma assustadora, que tem gente que usa para o bem, tem gente que usa para o mal e tem gente que utiliza simplesmente para ganhar engajamento, enfim, né? É, tentar monetizar uma situação, porque tem muita gente também hoje que utiliza a rede social de uma forma preguiçosa de trabalho, querendo o quê? Ganhar dinheiro com ela. Então, assim, tem a parte de ganhar dinheiro na parte boa, a mídia social, como tem gente que ganha dinheiro na parte ruim, né? Então, é mais isso. Eu vejo que a gente tem que manter sempre o foco, o alinhamento, né, com coisas boas, para trazer coisas boas ao nosso lado. No mais, é só isso. Isso, muito obrigado, viu, Gustavo? Obrigado a você.
Gratidão, Guilherme, pela sua vida, né? Por essa disponibilidade. Eu peço para que todos e todas compartilhem, né, esse link depois que vai ser disponibilizado para pessoas que precisam ouvir, né, sobre qual é o posicionamento cristão, né? Enfim, tudo que foi dito aqui. E é isso, gratidão, viu, Guilherme? Que Deus abençoe muito grandemente aí você e sua família, né? Vamos aguardar aí sua esposa Miriam, né, na semana que vem, no sábado que vem, falando sobre bebezinho, como é a gestação, qual que é o posicionamento, hormônios, né? Enfim, tudo isso, né? E quer deixar as últimas palavras aí, Guilherme? Fica à vontade. Beleza. O que eu vou compartilhar agora é: não tenha medo de ser julgado. Se você acredita do fundo do seu coração e isso estiver alinhado com os seus propósitos, seu propósito ético e moral, defenda isso de unhas e dentes. Porque vão tentar tirar de você o que você acredita. E isso não é nenhum nem outro. Isso é a humanidade. Não se deixe controlar, não se deixe manipular. Beleza? Então fiquem com Deus. Até amanhã às 5 da manhã. Se você não faz parte do 5am, entre no 5am. Venha buscar Deus de verdade se você diz que busca Deus. E se você ainda não busca Deus, mas quer buscar Deus, venha para o 5am também. Isso aqui é um ambiente abençoado. É desafiador, sim, estar às 5 horas da manhã aqui. Mas, se você quer muito uma coisa, faça. Você não tem disposição de ficar 15 horas vendo um seriado? O que é acordar 4h50 da manhã para estar aqui, né? Então é isso. Um abraço a todos aí e até amanhã. Tchau, tchau.